O problema 24, do capítulo 14, diz o seguinte: na figura, a água atinge uma altura D de 35 metros atrás da face vertical de uma represa, onde W é 314 metros de largura. Determine a força horizontal a que está submetida a represa por causa da pressão manométrica da água. Pressão manométrica é a diferença entre a pressão naquele ponto e a pressão hidrostática. Então, nesse caso aqui, nós vamos computar apenas a pressão hidrostática. Tá? Então, a primeira coisa que pede aqui é determine a força horizontal a que esta represa está submetida a represa por causa da pressão manométrica da água. Depois B pede para calcular o torque produzido por esta força em relação a uma reta que passa pelo ponto O. O ponto O está aqui, e depois pede para calcular o braço de alavanca do torque. Então vamos por parte aqui. Vamos calcular a força que esta represa, que a água exerce aqui na barragem dessa represa. Então, conforme mostrado aqui em azul, nós temos a água, foi feito um desenho em corte aqui. Então nós temos força atuando para a direita. Então, até coloquei uma observação aqui. Neste caso, diferente do problema 20, o problema 20 é um problema que foi resolvido anterior, tratando aí do capítulo de fluidos também, né? Então, diferente do problema 20, nós vamos computar apenas a pressão produzida pela coluna d'água, pois a pressão atmosférica proporciona tanto força para a direita quanto força para a esquerda. Então, se você for pensar na pressão atmosférica, a pressão atmosférica exerce força para cá, da direita para a esquerda e também da esquerda para a direita. Então, isso que a força que a pressão atmosférica exerce não merece ser computado porque vai ser cancelado, né? No entanto, a força que a água exerce aqui, nesse caso da figura, vai ser para a direita. E é isso que nós vamos calcular, tá? Tá aqui a figura com ampliação maior. Eu fiz um corte aqui dessa figura, tá? Desenhando essa parte aqui. Então, fiz um desenho em corte aqui, mantive o ponto O, aqui é a distância D, onde está preenchida por água. E aí, vamos continuar com as nossas contas aí. Nós já sabemos que pressão é força por área, logo área é força, logo força é pressão vezes área. Só que aqui, nesse caso, o que vai acontecer? Nós temos força atuando aqui, força atuando para a direita, e essa força ela depende da pressão, e a pressão dessa região aqui para baixo ela não é constante, essa pressão vai aumentando com a profundidade, então isso tem que ser avaliado. Ok, então vamos lá. Então nós já sabemos que pressão é força por área, logo força é pressão vezes área. E aqui, quando eu for avaliar essa força, como para cada altura que eu vou ter uma pressão diferente, logo eu vou ter uma força diferente. Então eu tenho que integrar a força resultante. Eu representei aqui um vetor força aqui, pequenininho, maior, maior ainda, maior e maior ainda. À medida que você vai aprofundando aqui, a partir da distância D, essa pressão vai aumentando e, consequentemente, o F para aquele ponto ali vai aumentando também. Então, uma
uma força dessa que eu estou mostrando aqui é apenas um elemento da força total. Então, por isso que foi escrito aqui, ó, DF é igual a P vezes dA. Força é pressão vezes área, como eu estou falando de um DF, pressão vezes dA. Joia. Então, tá aqui o DF, a pressão é ρ, G, Y. Eu tomei o Y orientado para baixo, a origem do Y está aqui. Então, quando eu for integrar o meu Y, eu vou integrar de um zero até uma profundidade D. Então, vamos lá. Aqui eu tenho ρ, G, Y, dA. Integrando dos dois lados, peguei essa equação aqui, integrei dos dois lados, lado direito e lado esquerdo. E aí, tenho aqui integral de ρ, G, W, Y, dy. Rho, G, W é constante, joga para fora da integral, e integral de y dy é y² sobre 2. Limite de integração de 0 a d. Eu vou fazer a integração daqui até aqui, conforme mostrado na figura aqui. Eu tenho a água daqui para baixo, ó, onde eu coloquei a origem. Então, está aqui o meu o resultado. Então, aplicando aí os limites de integração, eu tenho a força generalizada, escrito de forma genérica, em função dos parâmetros dados no problema, que é ρ, G, W, d² sobre 2. Isso é a força escrita de maneira genérica. Se eu quiser calcular isso com os parâmetros dados no problema, basta substituir. Ρ, densidade da água, G, gravidade, W, o problema deu, que é 314 metros, e D, profundidade, 35 metros, 35 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Faz as contas e você tem a força com esse valor aqui medido em Newton. Essa é a força que a água exerce horizontalmente na barragem. Joia, então nós já sabemos qual é a força total que a água exerce aqui para a direita nesta barragem. Agora vamos para a letra B do problema. Na letra B, o problema pede o torque que a água exerce, nessa represa, né? Então, se de repente essa represa fosse apenas uma parede aqui assim, ó, não tivesse esse formato aqui, ó, fosse apenas uma parede, ela estaria mais vulnerável a se romper, a tombar aqui. Por isso que tem esse formato mostrado aqui. Eu fiz um desenho de maneira frontal aqui. Joia, aqui está a articulação, onde eu vou imaginar que a água exerce um torque no sentido de promover uma rotação desse corpo aqui, que é a parede da represa, no sentido mostrado na figura aqui, no sentido horário, tá? Joia. Então, cada uma desses elementos de força aqui exerce um torque. Eu representei aqui, ó, um Fzinho mostrado de azul, só para a gente poder tomar como referência. Bom, torque é R VEC F. Eu nem preocupei com o R VEC F, porque o R, essa distância aqui, ó, que é a distância da linha de força. Note que a linha de força está nessa direção horizontal aqui, ó. Observe esse azulzinho que eu coloquei aqui. Então, a distância dessa linha de força até o ponto O é essa distância R. Então, está perpendicular. Nós já sabemos que o modo de torque é R, F, sendo o ângulo formado entre
R e F, como o ângulo é de 90 graus, então, sendo de 90 graus é 1, então o torque está aqui desta maneira. Joia. Nós já sabemos que o torque tem essa equação, só que essa força aqui é apenas um elemento de força, então eu tenho apenas um elemento do torque também. Por isso que eu coloquei apenas um elemento do torque, apenas um elemento da força. Então, escrita aqui a equação que fala do torque em força e o braço. Bom, integrando dos dois lados, está aqui a integração, mantive a integração aqui. O DF é pressão vezes dA, está aqui em cima, pressão vezes dA, então pressão vezes dA é isso. Joia. Continuando aí nossas contas, uma referência aqui para nós. Note que esse R, isso aqui é R, e daqui onde eu tenho o nível de água para baixo é o D. Então, o que seria esse R? Só tentando mostrar aqui. Isso tudo é D. Eu tenho um ponto mais ou menos aqui, que é esse aqui, onde está sendo aplicada a força. Isso aqui é o Y. E isso aqui é o braço. Então, Y mais R é D. Y mais R é D. Portanto, Y é D menos R. Ou, melhor dizendo, o R é o D menos Y. D menos Y. Então, eu tenho que o torque é igual, o R é D menos Y, a pressão, então vou melhorar um pouquinho isso aqui é um P, então a pressão é ρ/G Y e a área é W/dy. Aqui, a área, essa áreazinha aqui, Aqui eu tenho um dy e aqui eu tenho o W, conforme o problema mostrou, aqui assim, W é daqui para aqui, Então, voltando lá, essa área é WDY. Então, a dA, WDY. Então, tá aqui. Joia. Transferindo essa conta para aqui, daqui para aqui, eu tenho que o W é constante, joguei para fora da integral, o ρ é constante, joguei para fora da integral, G é constante, joguei para fora da integral. Lá dentro da integral ficou D menos Y vezes Y dy. Então, tá aqui, você poderia aplicar a distributiva aqui, Y vezes D, a integral de Y vezes D seria, então, dy ao quadrado sobre 2. Se você aplicasse a distributiva aqui, você teria y ao quadrado, integral de y ao quadrado é y ao cubo dividido por 3.
limite de integração de 0 a D. Então, o torque seria W ρ G, aqui já substituindo Y por D, então aqui seria D quadrado vezes D, dá D ao cubo. Aqui Y ao cubo substituído por D ao cubo vai dar isso aqui. Substituindo por zero vai dar zero isso aqui tudo. Então, está aqui o resultado da integral. Tirando o mínimo múltiplo comum, aqui nesse colchete, mínimo dá 6. 6 dividido por 2, 3. 3D quadrado. 6 dividido por 3, 2. 2D ao cubo. Então, está aqui. Então, vai dar 1D ao cubo dividido por 6 vezes essa turma toda aqui. Então, está aqui o torque de forma generalizada. Se você quiser calcular isso aqui com os parâmetros dados no problema, então você vai ter, substituindo aqui W por 314, densidade por 1000, gravidade 9,8, 35 é o valor de D elevado ao cubo. Faz todas as contas aqui, você tem então o torque que a força da água exerce nesta barragem. Então, está aqui o resultado do torque. Bom, uma outra coisa que o problema pediu foi para você calcular o braço de alavanca. Então, o que seria esse braço de alavanca? Então, vamos voltar aqui no problema anterior, na resolução que nós já fizemos. Note que aqui nós calculamos uma força total, que deu esse valor. Agora vamos pensar numa posição aqui na barragem, ao longo dessa altura aqui, ó, onde nós pudéssemos aplicar toda a força em um único ponto aqui nessa barragem para realizar o torque que a força total realizou. Então essa força vai estar aplicada ao longo aqui dessa profundidade, numa altura específica aqui. É essa altura específica que nós vamos calcular. Então, para calcular o braço de alavanca, você pode fazer essa pergunta aqui. Ó. Nós queremos calcular o braço de alavanca. Então, calculando o braço de alavanca, você poderia responder essa pergunta aqui. Em que posição acima de O, quem é O? Vamos voltar aqui. O é isso aqui. Em que posição acima de O poderíamos aplicar a força resultante para gerar o torque que calculamos anteriormente? Bom, torque é R VEC F. Nós estamos procurando um R especial que eu vou chamar aqui de R'. Esse vai ser meu braço de alavanca. Então, eu quero pensar na força aplicada numa posição específica que realize o torque que nós calculamos anteriormente. Então, esse R' aqui é o braço efetivo, ou seja, a distância daquela linha O até a força onde aquele ponto onde eu representaria toda a força calculada anteriormente, e aí eu teria então o braço de alavanca. Joia, então torque é R VEC F, aqui esse R' é o braço de alavanca, o braço efetivo. Então, se eu isolar R', eu vou ter torque sobre F. Acontece que o torque já foi calculado genericamente antes, na letra B, e deu isso.
Então, coloquei aqui. A força foi calculada também genericamente. Eu calculei aqui. Então, aqui você vai ver que W cancela com W, Rho cancela com Rho, G cancela com G. E vai ficar D ao cubo dividido por D quadrado. Lembra lá daquela condição da matemática lá? Copia a primeira fração, multiplica invertido. Então, você vai ter um D dividido por 3. Já que o D é 35 sobre 3, que vai dar aproximadamente 11,7 metros. Ou seja, olha só, nós temos uma força resultante, que nós calculamos aqui. Nós temos uma força resultante que foi calculada aqui. Então, existe um local aqui onde eu posso aplicar toda aquela força que ela seria capaz de realizar o torque que nós calculamos. Ou seja, esse ponto de aplicação da força, ele está acima dessa linha aqui, a uma distância dessa linha de 1/3 de D, onde D é essa distância mostrada aqui. Então, se você pensar aqui, por exemplo, D mais ou menos 1/3 de D, então você aplicaria toda aquela força aqui, onde você teria a representação de toda aquela força nesse ponto aqui, e o braço de alavanca seria apenas daqui para baixo. Então, esse braço de alavanca seria de 11,7 aproximadamente.